saímos de casa, saímos da Carminha e vieram aqui à noite ver a nossa apresentação. Nós vamos comentar hoje o objetivo que o Marcelo propôs e convidou para falar. Acho que coincidindo, acho que não foi nem uma coincidência, foi até de propósito a colocação desse tema nesse sábado, porque na terça-feira agora foi aniversário de Kardec. Terça-feira não, dia 3, né? Quarta-feira. Então acho que ele colocou até de propósito a abertura desse tema do mês para falar sobre os assuntos relacionados à vida do Kardec, à história. Eu procurei trazer uma apresentação diferente para vocês, procurando mostrar o lado histórico da coisa, onde que ele nasceu, onde que ele viveu, o que ele fez, os lugares que ele andou. Procurei colocar e situar isso do ponto de vista histórico, porque é muito leviano a gente julgar as coisas do passado com a visão que a gente tem hoje em dia. Nós temos que olhar as coisas do passado com a visão que as pessoas tinham no passado, porque hoje nós vivemos uma era de tecnologia, uma era de ciência, uma era muito diferente do que era 200 anos atrás. E a história que a gente vai contar é uma história de 200 atrás, com pessoas que viveram 200 anos atrás, com conhecimento de 200 anos atrás, com as dificuldades que existiam 200 anos atrás. Eu até coloquei como início aqui, como que era a França então há 200 anos atrás? É a época que o Kardec viveu. Ele viveu numa época do século XVIII, quer dizer, ele viveu no século XIX, mas uma série de situações estavam acontecendo no mundo no século XVIII que propiciaram várias mudanças no mundo para que uma série de transformações acontecessem na sociedade, na ciência, na filosofia. Essa era a França, e na época Napoleão Bonaparte era um sujeito que reinava, e ele era um indivíduo que era conquistador, e ele anexou várias áreas da Europa, e tudo se constituía um grande império francês, né? Só não conseguiu aqui realmente dominar Portugal, mas Espanha, outros territórios do norte da Itália, Bélgica, Alemanha. Ele expandiu toda uma dominação numa época em que havia uma transformação política muito grande. Nessa época, se a gente for lembrar bem, a Igreja Católica ainda era muito forte, né? A situação da Igreja Católica de dominação era muito grande, e o surgimento desses estados já independentes da Igreja. Napoleão era um indivíduo que já procurou separar o Estado da religião, assim como outros governantes da época também fizeram, propiciaram uma série de transformações. E aqui eu estou trazendo para lembrar que nessa época, então, a Igreja e a Inquisição eram muito fortes, né? O próprio Galileu, que está exposto nesse quadro aqui, tinha que se justificar perante os mandatários da Igreja Católica, porque ele estava dizendo teorias que contradiziam a religião. Como é que ele ia cometer a heresia de dizer que a Terra era redonda, que ela girava em torno do Sol? Ele tinha que se retratar, porque ele foi julgado pelo Tribunal da Santa Inquisição, e se ele não negasse as suas teorias, ele ia ser condenado pelo Tribunal da Santa Inquisição e ele ia morrer. Ele ia ser condenado à morte. Ele precisou dar um passo atrás para não morrer. No entanto, as teorias dele continuaram avançando. Ele só foi perdoado pela Igreja a questão de uns 10 anos atrás, na época do Papa João Paulo II, que fez o perdão oficial da Igreja para Galileu. E a Igreja era uma instituição muito forte. Eles condenavam todos que se pensavam contrários à Igreja. Eles promoviam todas para que as pessoas confessassem o que teriam dito ou não, e bastasse um vizinho ir para a sua cara e comentar que você tinha cometido alguma heresia, que você poderia ser condenado pelo Tribunal da Santa Inquisição. E a Igreja condenou centenas de milhares de pessoas nessa época, principalmente na Espanha, principalmente em Portugal. 200, 300 mil pessoas, pelo menos em Espanha e Portugal, morreram nessa época vítimas pelo Tribunal da Santa Inquisição. E a Igreja assumiu proporções políticas e proporções de dominação tão grandes que motivou movimentos dentro da Igreja para fazer a Igreja retornar à situação anterior, que o cristianismo primitivo pregava, que era o amor próximo, que era a igualdade das pessoas. Então isso motivou o surgimento da Reforma Protestante, que procurava desvincular novamente a Igreja da política e criar novamente uma Igreja mais pura nos seus princípios. Obviamente, se não
movimento também não foi totalmente puro, ele foi muito patrocinado pelos dirigentes da época, que também tinham o interesse de separar o Estado da Igreja, porque a manutenção do Estado ligado à Igreja Católica fazia com que os recursos todos do Estado iam para o Vaticano. E o Vaticano crescia em termos de riqueza e a própria população ficava mais pobre. Então os reis e os príncipes motivavam os religiosos que eram contrários à Igreja Católica a estufar o movimento protestante. E houve um rompimento da Igreja, criando-se a ala protestante, mas isso só foi motivado por conta das discordâncias que existiam entre o modo dominante da ocasião e o desenvolvimento da política, da filosofia, das ciências, por outro lado, contestando aquela dominação da Igreja. Houve um movimento de reação da Igreja muito grande, em que o Tribunal da Santa Inquisição condenou mais uma série de pessoas, e isso foi uma situação, por um ponto de vista de muita violência, por outro lado, um movimento muito salutar que permitiu que as pessoas pensassem mais livremente, ao contrário do que tinham pensado até então dentro da Idade Média, em que as pessoas permaneciam bitoladas dentro daquele pensamento religioso. Se você falasse alguma coisa ou pensasse algo que fosse contrário ao que a Igreja dizia, você poderia estar condenado à morte. Só que, com esses movimentos, o poder da Igreja acabou arrefecendo, outras ideias acabaram surgindo e as pessoas se sentiram, ou começaram a se sentir um pouco mais livres para manifestar outras ideias, outras opiniões. Começou a surgir universidades que não existiam até então, começou a se desenvolver a ciência, começou a se desenvolver a filosofia, todos os campos do conhecimento começaram a crescer. No entanto, do ponto de vista religioso, existia uma briga ainda muito grande e as correntes do cristianismo debatendo pelo poder. Foi nesse contexto que uma série de situações continuaram a ocorrer no seio da humanidade, situações que sempre ocorreram, mas que começaram a ser vistas com outros olhos. Se no passado, na época lá do Império Romano, existiam as pitonizes que previam o futuro, a sorte nas guerras e outros povos da antiguidade sempre existiram indivíduos, entre aspas, dotados de alguns poderes sobrenaturais. Alguns fenômenos que foram reprimidos durante a Idade Média e as pessoas condenadas à fogueira começaram a ser olhados com outros olhos e permitiu que outras pessoas com pensamento mais livre, com pensamento não mais arraigado no conservadorismo da Igreja, estudasse e olhasse aquilo com outros olhos. Essas coisas começaram a acontecer principalmente na América do Norte. A América do Norte era um local bastante distante da Europa, fruto de uma colonização protestante, portanto, muito livre da colonização católica, que era a colonização repressora. A colonização protestante era mais livre do ponto de vista de ideias, e uma série de situações começaram. Porque, como que está muito bem relatado nos livros de história sobre o fenômeno o episódio de Aidsville, em que se destacaram as chamadas irmãs Fox. Eu acho que talvez vocês lembrem, quem não lembra o fenômeno de Aidsville, isso daí foi, se vocês forem buscar, existe um livro muito interessante chamado A História do Espiritismo, que foi escrito pelo Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle é o mesmo autor que criou o Sherlock Holmes, e ele era um simpatizante do Espiritismo. E na época em que ele escreveu os livros de Sherlock Holmes, ao mesmo tempo em que ele escrevia obras espíritas, ele escreveu um livro muito isento de partidarismo ou de paixão, escrito A História do Espiritismo, em que ele conta e documenta vários fatos que aconteceram na época aqui, no século XIX, começo do século XX. E ele tem muitas informações sobre esse episódio de Aidsville. Esse episódio de Aidsville, essa vila chamada Aidsville, ela é uma vila encravada no estado de Nova York. Era uma vila pequena, de pessoas semi-alfabetizadas, e que existia uma determinada casa nesse local que era dita, entre aspas, como uma casa mal assombrada. Várias pessoas, famílias iam morar nessa casa e ouviam alguns ruídos nos últimos anos em que as pessoas se sentiam incomodadas e acabavam não conseguindo dormir à noite, até que em determinado instante essa família chamada Fox, era uma família metodista, de religião metodista, foi viver
nessa casa, e os barulhos continuavam a ocorrer. Em determinada noite, uma das filhas do casal, tinham duas filhas, era Kate e Margaret, tinha 8 e 10 anos de idade, se não me engano, e uma delas, a menor, começou a desafiar os barulhos, né? Conforme eu vi um barulho na parede, ela desafiou aquele barulho. Olha, se você está me ouvindo, bate uma vez palma, bate duas vezes palma, e o barulho acontecia daquela maneira. Aí as pessoas acharam interessante, ela começou a fazer perguntas, e aquelas coisas iam se repetindo com um toque, 2 toques na parede. Aí eles estipularam naquela noite um código de conversação, em que tantas batidas eram sim, tantas batidas eram não. Nisso toda a vila já se aproximou daquela casa, e parece que por algumas noites aquela casa virou o centro das atenções naquela região de Nova York, que várias pessoas vinham ali para observar esse fenômeno interessante que estava acontecendo, e através desse código de batidas, aquelas batidas se identificou como um espírito. Ele se disse: olha, eu fui morto nessa casa alguns anos atrás por um antigo proprietário, eu era um mascate, por causa de dívidas relacionadas à venda dos produtos, ele acabou sendo morto pelo proprietário da casa e acabou sendo enterrado dentro daquela casa. E aquelas batidas eram uma angústia dele, que estava tentando se comunicar daquela maneira. Esse fato foi muito conhecido na época. O Conan Doyle, no livro, ele documenta ali os jornais em que isso daí saiu. E aí, durante o verão seguinte, as pessoas começaram a escavar o interior da casa, começaram a escavar o subterrâneo, encontraram alguns ossos, alguns restos de cabelo, até entender que pudesse ser relacionado a essa história. Mas 56 anos depois, quando foram buscar no interior dessa casa, na adega dessa casa, numa parede, existia um esqueleto dentro daquela parede, que a história atribui que talvez esteja relacionado ao mascate que tinha sido enterrado. A pessoa que cometeu o crime não foi presa, porque em nenhum momento se provou realmente que aquele esqueleto era do mascate, mas a história bate perfeitamente entre o que aconteceu 50 anos antes naquele vilarejo e o que foi documentado 56 anos depois, quando foram vasculhar as paredes lá da adega. Então esse foi conhecido como episódio de Hydesville, que foi talvez um marco de uma primeira documentação de comunicação entre os dois lados que possa ter existido de maneira assim documentada. Né? Na América do Norte, os irmãos Davenport também trabalhavam ou eram vítimas de alguns fenômenos e passou a ser estudado. E na Europa a mesma coisa acontecia. Se esses fenômenos acontecessem na Europa 100 anos antes, provavelmente essas pessoas todas estavam condenadas à fogueira. Só que, com a reforma protestante, com o surgimento de novas igrejas, esses fenômenos aconteciam dentro das novas igrejas metodistas, protestantes de maneira geral. Swedenborg foi um sueco que desenvolveu toda uma teoria espiritualista através de algumas, entre aspas, visões que ele tinha, assim como esses dois ingleses que desenvolveram uma nova igreja dentro do seio protestante, baseado também em comunicações com o lado dos mortos, de Rome, etc. Uma série de pessoas vieram no seio dessas transformações que estavam acontecendo no mundo e fizeram com que aqueles fenômenos que as pessoas eram condenadas por bruxaria fossem entendidos de uma maneira mais natural e passassem a ser olhados de uma maneira mais natural. Essa é a figura do Swedenborg. E aqui, a casinha que morava a família Fox. Eles alugaram no dia 11 de janeiro de 1847 esta casa aqui. Os fenômenos começaram a ocorrer no dia 31 de março de 1848, no século XIX. E essa casa ela foi transportada para um museu. Existe um museu na cidade, eu não me lembro agora o nome da cidade, lá uma cidadezinha pequena, que concentra o maior número de interessados nesses fenômenos espiritualistas. E essa casa foi transportada para lá e faz parte desse museu, assim como objetos que essa família Fox tinha e objetos que foram achados naquele mascate quando escavaram a adega. Né? A descoberta do esqueleto foi documentada pelo Boston Journal
no dia 23 de novembro de 1904, que eles documentaram o achado desse esqueleto nessa casa. E aqui as duas irmãs fortes, e no fim tem uma terceira irmã também, que a partir de um determinado momento começou a participar desses fenômenos. Aqui também é uma ideia interessante de uma outra palestra, só sobre o Ares vivo, viu, Marcelo? Porque tem muita coisa legal sobre isso aqui, a vida dessas moças depois, o decaimento que elas tiveram, tem todo o relato que elas colocaram no jornal ou na delegacia, documentando os fatos que ocorreram nessa noite, depois a negativa delas. É um negócio muito interessante a vida delas, assim, que acabaram mais velhas, meio tantas aí. Esses fenômenos, então, o que aconteceram? Na Europa, eles estavam acontecendo, e principalmente o que era feito como brincadeira de salão, eram chamadas mesas girantes. Talvez todos já tenham ouvido falar das mesas girantes, ou talvez não saibam como eram feitas essas mesas girantes. Como muita gente hoje que se reúne em volta de uma mesa e faz uma brincadeira do copo, né? Muita gente faz esse tipo de brincadeira, eles se reuniam. Naquela época não tinha televisão, não tinha cinema, não tinha muita coisa com que se divertir, então nas noites eles se reuniam, tocar música, dançar, e eles iam fazer a brincadeira das mesas girantes, onde existia uma mesa de 3 pés, em que as pessoas sentavam em volta da mesa, colocavam a mão em cima da mesa, e eles começavam a fazer perguntas. E em determinado momento, com a concentração deles, a mesa parecia dançar. Não que ela saísse voando e flutuasse dali para cá, mas parecia que ela rangia, ela batia um pezinho no chão, o outro pezinho no chão. Então as pessoas começavam a brincar com isso. Então faziam perguntas: se eu casar, se eu ficar rico, se eu ganhar na loteria. Aquelas perguntas triviais e corriqueiras que todo mundo tem curiosidade de saber sobre a sua vida. Era a brincadeira de salão que mais acontecia na Europa. E isso acontecia muito também lá na França. Até que em um determinado momento, no meio dessa histeria toda que eram as mesas girantes, já sem o patrulhamento da igreja, as pessoas se sentiam mais à vontade para participar de algo que não era assessorado pela igreja, ou não era padronizado pela igreja. O senhor Fortier, em 1854, encontrou um tal do professor Rivail e falou muito animadamente: cara, você precisa ver esse negócio que está acontecendo. As mesas giram, elas falam, elas respondem as nossas perguntas, os nossos questionamentos. Você precisa entender o que é que está acontecendo lá, você precisa ir lá ver isso daí. E o professor Rivail, que era um sujeito absolutamente cético, ele era um sujeito, apesar de uma formação metodista, ele não era ligado à religião, ele era um pesquisador, um cientista, ele praticamente não deu bola para o amigo dele. Ele falou: não, amigo, desculpa, na época existia uma teoria do magnetismo, né? Existia a teoria do mesmerismo, trazida por Mesmer, que acreditava que as pessoas poderiam ser magnetizadas e fazer coisas que de repente em sã consciência não fariam. Depois a ciência descobriu que não existe magnetismo, isso era a base da hipnose. A hipnose, através de sugestão, as pessoas acabam realizando tarefas que depois elas não se lembram do que deveria ter acontecido. Mas na época se acreditava muito no magnetismo humano. Então o próprio professor Rivail entendia que o magnetismo humano podia ser o responsável pelo movimento das mesas. E ele falou para o amigo dele: olha, só acreditarem vendo. E quando me provarem que a mesa tem cérebro, quando ela tiver nervos para sentir, que ela pode se tornar sonâmbula, quando vocês me provarem isso daí, eu vou acreditar que a mesa faz isso tudo. Porque senão, meu amigo, eu não vou acreditar nessa história que você está me contando. Passou um ano, um outro amigo dele, o tal do senhor Carlotti, encontrou esse professor Rivail e falou o seguinte: ele era muito mais animado, ele era um sujeito oriundo da Córcega, meio italiano, falava muito alto, falava exageradamente, e contou: você precisa ver, esse fenômeno é sensacional, é uma coisa que a mesa responde os questionamentos, você precisa ver. O tal do senhor Carlotti, ele falou tão animado, era amigo do Rivail há 25 anos, que aí ele se reuniu com essas outras pessoas aqui um quadro, uma pintura que retratava a época, com essa senhora Roger, o senhor Fortier, o próprio Fortier aqui de cima, o Patier e essa tal senhora Planemé, se reuniram na casa de um deles, e ele
participar e observar o que era, o que estava acontecendo, e tanto que os amigos insistiram para ele. Eu vou fazer um parênteses então na história e vou contar para vocês quem era esse tal professor Rivail. Na verdade, o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele era um sujeito que era filho de um juiz, uma senhora e um juiz de direito. Ele estudou em Lyon, nasceu em Lyon, na França, fez os estudos em Lyon e depois completou os estudos na Suíça, no Instituto de Verdun, que era dirigido pelo professor Pestalozzi. O professor Pestalozzi era um eminente pedagogo e mentor de vários métodos de ensino na época, idealizador de vários métodos de ensino. E ele era um sujeito, já tinha nessa época que, por volta dos seus 50 e poucos anos, quando ele conheceu aqueles amigos que levaram para assistir aqueles fenômenos, ele era um sujeito muito conhecido na França. Ele era autor de várias obras de gramática francesa, de história, de aritmética, de geografia, de astronomia. Ele era um sujeito que opinava em vários ramos do conhecimento. O conhecimento dele era tão grande que a imprensa da época chamou de o homem universal. Assim como elegeram o Pelé atleta do século, na época, a imprensa da época, devido ao grande conhecimento que ele tinha em todos os ramos do conhecimento, seja na filosofia, seja na ciência, chamaram ele como o homem universal. Ele era uma pessoa, apesar de formação protestante, que eu falei, ele não era ligado na religião. Ele não acreditava nas questões religiosas, até porque a religião vivia na briga entre os protestantes e os católicos, e naquela história da Inquisição e de matar uns aos outros, que na verdade o caminho dele se enveredou puramente pelo caminho do conhecimento e se tornou uma pessoa muito reconhecida na época por conta disso. Esse é o Pestalozzi com quem ele estudou. O Pestalozzi também é uma história interessante. O Pestalozzi era um sujeito muito pobre. O Pestalozzi, ele vivia na Suíça e ele era órfão de pai. Ele era um sujeito que foi criado somente pela mãe, numa pobreza muito grande, tanto que ele participava de movimentos revolucionários. Ele queria, ele era, vamos dizer assim, meio revoltado assim, na época, meio subversivo na época. Então ele participava dessas questões e vivia sempre pobre. Ele acabou comprando um espaço nesse lado, meu chapéu, que ele pretendia trabalhar com agricultura e foi para a falência também. Por volta dos seus 25 anos ele estava na miséria. E Napoleão Bonaparte, que a gente estava falando lá no início, que a França estava invadindo todos os territórios, a França invadiu a Suíça também. E começou um problema muito sério da guerra dentro da Suíça. E várias crianças começaram a ficar desamparadas, começaram a ficar órfãs, não tinham para onde ir. E dentro do terreno dele, da casa que ele tinha, ele começou a pegar essas crianças e começou a agrupar essas crianças e ensinar o que ele sabia para as crianças. E trabalhando com essas crianças, ele começou a desenvolver os métodos pedagógicos dele, com essas crianças que estavam ali sofrendo a questão da guerra provocada por Napoleão. E aí que ele desenvolveu todo o seu método de ensino, de aprendizado, que era muito diferente do que acontecia na época, até porque ele não era um sujeito com essa formação acadêmica e não participava das teorias acadêmicas. Ele desenvolveu um método ao lidar no dia a dia com as crianças, um método muito prático de aprendizado. E Kardec aprendeu com ele e estudou com ele quando ele já tinha o seu instituto lá próximo ao lar. Eu encontrei na internet essa foto dizendo que era do Instituto do Pestalozzi. Eu não sei se ele tinha um castelo tão grande assim, mas por falta de uma melhor, eu até coloquei aqui que o castelo de Verdun está perto desse lago aqui que ele tinha o instituto dele. Mas o fato que Kardec, pós-adolescente, com seus 16, 15, 16 anos, ele era tão destacado no estudo aqui com o Pestalozzi, que quando o Pestalozzi ia viajar para divulgar as técnicas dele, o professor Rivail, que não era professor ainda, ele ficava responsável por tocar esse instituto para frente, né? E depois, posteriormente, ele levou todo esse aprendizado lá para a França e se tornou aquele homem universal como nós falamos. Então, voltando para a história onde a gente estava, então aquele professor Rivail, que era um sujeito muito conhecido na França, autor de vários livros, reconhecido pela imprensa como um sujeito de alto gabarito, alta ciência, ele começou a frequentar as reuniões e principalmente aqui nessa família chamada família Baudin. E quando ele olhou
aquela história daquelas mesas que giravam, que falavam a primeira vez, ele saiu daquele aspecto de curiosidade, que as pessoas tinham que saber o passado, o futuro, se iam ficar ricos, se iam casar, etc. E começou a ver que por trás daquele fenômeno deveria existir uma lei física ou uma lei natural que explicasse o fenômeno. Ele acha que não, se uma coisa existe, tem que ter uma explicação lógica, uma explicação racional. Ele começou a frequentar as reuniões com o objetivo de descobrir qual era a lei que regia aquele fenômeno físico que estava acontecendo naquelas reuniões. E aquelas reuniões que ele compareceu, que eram reuniões que tinham um caráter absolutamente de brincadeira, passaram a se tornar reuniões mais sérias. E ele chegava com uma série de livros ou de brochuras e manuscritos que ele desenvolvia as ideias dele antes das reuniões e apresentava aquelas perguntas naquela reunião, e aquela mesa tinha que trazer algumas respostas para ele. Com o tempo eles passaram a desenvolver esse método de escrita, não mais a mesa precisava se esforçar para responder, mas eles desenvolveram uma prancheta com algumas notinhas que adaptavam o lápis na ponta da prancheta, que as pessoas punham a mão e essa prancheta ia desenvolvendo as ideias, desenvolvendo as respostas. Foi uma coisa mais rápida, foi um avanço que eles tiveram na época. Então aquelas reuniões que as pessoas se aproximavam só para brincar, quando chegava o professor Rivaero, com certeza os chatos já falavam: ih, lá vem aquele cara de novo atrapalhar a gente aqui. A gente estava tão bem se divertindo, agora ele quer saber sobre filosofia, quer saber sobre ciência, quer saber sobre uma série de coisas. E as reuniões começaram a ser sérias, com pessoas sérias que participavam. E ele não frequentava só nessa família. Sabe-se que pelo menos 10 casas diferentes ele participava, levando as mesmas questões e comparando as respostas. Ele não acreditava que uma resposta só era absolutamente verdadeira, levava para outros. E quando ele sabia de locais que faziam essas reuniões fora da França, ele encaminhava as correspondências e recebia as correspondências de volta, e começou a estudar aquele material e começou a perceber que existia uma coincidência muito grande entre respostas que eram dadas num lugar, respostas que eram dadas em outros lugares, onde as pessoas nem se conheciam. Sabe-se que ele, pelo menos na época, não se existia ainda a palavra médium, com esse nome propriamente dito, isso veio surgir depois, mas sabe-se que ele levou as mesmas questões, pelo menos para mais de 10 pessoas diferentes, especialmente essa senhorita Jafé, que participava mais assiduamente das reuniões. Então ele levava essas perguntas, obtinha as respostas, chegava em casa, analisava, via o que coincidia, o que não coincidia, as questões espinhosas, as questões com dúvidas, ele reapresentava novamente, reapresentava em outros locais, e assim ele foi desenvolvendo todo o seu trabalho de pesquisa, e que culminou com uma situação bastante inusitada para ele, no dia 24 de março de 1856. Então vocês observam, 1854 foi a primeira vez que eu ouvi falar do fenômeno, ele tinha 51 anos. Em 1856 aconteceu uma situação interessante, 2 anos depois. Ele era casado com essa senhora aqui, a Medina D. Claro que aqui já é uma figura dela mais idosa. Ela era 9 anos mais velha do que ele, né? Eles não tiveram filhos. Ele casou com quase 30 anos, ela tinha perto de 40 anos. E eles moravam nesse local aqui, Fundos Mártires, número 8, em Paris. Segundo andar, fundos. Né? Era um prédio pequeno, em que ele morava nos fundos, e nesse dia ele estava trabalhando no seu escritório dentro do seu apartamento. A dona Meli devia estar tomando um chá com as comadres, porque ele estava trabalhando sozinho, e ela chegou por volta das 10 horas da noite e encontrou ele em casa trabalhando e falou para ela: olha, negócio engraçado, eu estou aqui fazendo esse texto aqui, escrevendo esse texto, eu escuto umas batidas aqui na parede. Na hora que eu vou ver o que está acontecendo, não tem nada. Eu já achei que era do vizinho, achei que era do cara de cima, do cara do lado, mas não aparece nada. Quando eu volto de novo para escrever, eu escuto os barulhos de novo. Aí eles acabaram, ele deixou o trabalho de lado e foi dormir, porque não descobriu qual era o barulho que estava acontecendo. E no dia seguinte ele foi na reunião na casa do Sr. Boudin de novo, que era as reuniões que ele frequentava para apresentar as dúvidas dele. E uma das dúvidas que ele apresentou foi exatamente essa: olha, eu estava muito trabalhando ali e estava vendo uns barulhos ali, o que estava acontecendo
acontecendo? Alguém sabe me explicar o que eram aqueles barulhos? E aí, numa daqueles textos e perguntas que ele fez, uma daquelas respostas que ele recebeu, dizia que era o espírito familiar dele. O espírito familiar, entre aspas, eles davam às pessoas, aqueles espíritos que acompanhavam o indivíduo, protetores, alguma coisa do tipo. E aquela resposta que veio, olha, ele está aqui, se quiser ele pode responder para você. Aí ele fez a pergunta e o espírito falou para ele, olha, eu estava querendo chamar a sua atenção porque naquilo que você estava escrevendo tem um erro muito grande. Vai lá e leia entre a terceira e a 30ª linha que tem um erro muito grave que você estava cometendo. Eu estava tentando chamar a sua atenção. E ele, naquele diálogo que fizeram lá através da prancheta, ele me perguntou. Eu mesmo não estava satisfeito com aquilo lá e eu não joguei fora aquele papel. Eu falei, mas o fato de você jogar fora o papel me elimina o erro. Vai lá e observa o seu erro, que existe um erro lá. E aí, nesse diálogo travado, ele pergunta, mas quem é você? Eu até estou colocando um tom de indignação, porque imagina assim, quem é você que vem palpitar aqui no que eu estou fazendo? Ele falou, olha, na verdade eu sou um espírito amigo, eu não vou me identificar, eu não vou dizer que nome eu tenho, só me chame por verdade. E eu coloquei o A entre aspas, porque é muito comum os espíritos falarem o espírito da verdade, não é o espírito da verdade. Nos vários textos colocam, ele se identifica como verdade apenas, e algumas traduções colocam a verdade como o nome que ele colocou. Ele não quis se identificar por algum nome de alguma personalidade conhecida. Apenas disse que havia encarnado em alguma pessoa importante no passado e que estava ali para orientar aquele trabalho dele. E que por um quarto de hora ele estaria presente nos próximos meses para resolver aquelas dúvidas mais espinhosas. Ele ficou satisfeito com a resposta. Qual não foi a surpresa dele que esse espírito da verdade acabou participando de algumas reuniões, mas não com essa frequência que ele prometeu, e rapidamente sumiu, desapareceu, e a maior parte dessas comunicações ou desses textos vocês encontram no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem no capítulo 5, se não me engano, fala exatamente sobre essa questão. Basicamente o Espírito, a verdade, que as coincidências de alguns textos indicam que possivelmente era o Espírito de Jesus que estivesse ali orientando esse estudo pela linguagem que estava desenvolvida. Mas é uma suposição que a maioria das pessoas faz. A partir daí ele percebeu que ele tinha que continuar desenvolvendo esse trabalho, esse estudo. Isso começou a tomar uma forma muito grande. Ele começou a achar que aquilo estava ganhando um corpo muito grande, se tornando uma filosofia importante, e que ele entendia que aquilo precisava chegar a maior número de pessoas, que não podia ficar confinado. Ele entendia que aquilo solucionava grandes dúvidas que as pessoas tinham, grandes dilemas que as pessoas tinham sobre questões de vida, questões da morte, questões de futuro, uma série de questões da filosofia, e que até então as igrejas não tinham conseguido solucionar, ou nenhuma filosofia tinha conseguido solucionar. Então ele falou, isso aqui toma um corpo grande e isso aqui precisa ser publicado. E aí, em 18 de abril de 1857, o professor Rivalinho lança um livro chamado O Livro dos Espíritos. Essa foi a capa mais antiga que eu consegui encontrar na internet, que é de 1860. O livro foi lançado em 1857. E aí, a partir daí, isso ganha, é um fenômeno editorial na época, isso ganha uma notoriedade muito grande, só que ele tinha uma dúvida muito grande. Ele era uma pessoa muito conhecida na época. Ele não sabia se deveria utilizar o próprio nome dele para a obra ou não. Isso foi uma dúvida que surgiu. Não sei por qual motivo. Ou uma das explicações é que ele não quis misturar o que era o trabalho pessoal, profissional dele com esse trabalho de investigação espiritual. Outro lado que eu entendo que talvez seja lógico e justo pensar, ele poderia ter medo da perseguição, poderia vir porque ele estava trazendo informações ou revolucionando todas as ideias religiosas que existiam até então. Ele poderia sofrer perseguição de todas as igrejas, tanto católica quanto protestante. Então ele optou por utilizar um pseudônimo. E aí é que surge o nome Allan Kardec. Ele utiliza esse pseudônimo Allan Kardec e separa exatamente o que era a obra como pesquisador e cientista que ele tinha, da obra que ele começa a fazer depois dos seus 50 anos, que é essa obra de investigação desses fenômenos do invisível. Agora, de onde ele tirou esse raio desse nome? Aí muitos estão se perguntando. E aí eu vou trazer uma história para vocês. Se vocês já leram a história
história do Asterix? Todos conhecem a história do Asterix? O Asterix, ele era um sujeitinho franzino que vivia com um amigo dele chamado Obelix. A história do Asterix e do Obelix, ela ocorria numa região da Europa, na época da dominação do Império Romano, que era chamada Gália. A Gália é uma região que ocupava toda a França, uma parte da Bélgica, uma parte da Alemanha. Ela se estendia por toda uma região do norte da Europa e abarcando a França, e que possuía uma briga com o Império Romano. Né? O Império Romano, na época que se expandiu, dominou praticamente toda a Europa, inclusive essa região da Gália. E nessa região da Gália, eles eram ocupados basicamente por um povo chamado povo celta, que era um povo que eles possuíam ideias de religião diferentes das ideias dos romanos. Os romanos, eles eram pagãos, eles acreditavam em múltiplos deuses, acreditavam na mitologia, numa série de situações. E os celtas, eles traziam já conceitos de cristianismo, e eles acreditavam na existência de um Deus único. E nesse processo de litígio, foi criada essa historinha do Asterix e do Obelix. Na historinha em quadrinhos, o Asterix e o Obelix, eles viviam na região da Gália, eles eram desse povo celta, e que eles guerreavam contra os romanos. Na historinha em quadrinhos, era a única região da França que não foi dominada pelo Império Romano. Então, o Império Romano sempre vinha com todos os seus cavaleiros, todos os seus exércitos, centuriões, etc., para dominar aquela vila. E baseado na força que eles possuíam, eles nunca conseguiam dominar a vila da Gália, que era habitada pelo Asterix e pelo Obelix. E por que eles tinham essa força tão grande? Eles tinham essa força tão grande porque existia dentro dessa vila um chamado Panoramix, que era um sacerdote druida. Você já ouviu falar nessa historinha, né? O que fazia o sacerdote druida? Eles tinham o poder de fazer poções mágicas que deixavam os camponeses fortes. Por isso que o Império Romano, por mais cavaleiros e soldados que o mandasse, nunca dominava. E o Obelix, ele era grandão desse jeito, porque quando ele era criança, ele caiu dentro do caldeirão do sacerdote, e ele já não podia mais tomar poção, porque ele já era muito forte por natureza. Então ele era proibido de tomar poção. Então o sacerdote druida, o Panoramix, ele era um guruzão da aldeia. Né? E na verdade isso daqui representa o que existia como sociedade entre os celtas. Os celtas, eles eram divididos entre os governantes, os camponeses, e no meio ficavam os druidas. Os druidas eram os sacerdotes. Existiam várias categorias de druidas. Existiam aqueles que faziam as feitiçarias, existiam aqueles que faziam o trabalho como médicos, faziam a cura, outros eram responsáveis pela escriba, pela história, eles escreviam história. Existiam acho que 6 ou 7 categorias de druidas dentro desse povo celta que vivia na Gália. E perdi o que estava falando. Então, essa história representa exatamente o que acontecia ali na época. Então, eu trouxe aqui o desenho da Gália, o que era a Gália, a região da Gália, aqui o Império Romano, e aqui a região da Gália, conquistada pelo Império Romano. E esses druidas, eles se reuniam 4 vezes ao ano, nas épocas de transição entre as estações, para fazer os seus rituais. E aqui uma fotografia, que obviamente não é da época, mas é uma representação do que como seria talvez o ritual dos druidas. Vocês observam os monumentos que eles possuíam atrás, que eram monumentos que tinham significado dentro da religião deles, que eram chamados dolmens. Eles se reuniam uma vez a cada 4 meses para fazer os seus rituais. Os druidas, dentro dessa população, eles eram superiores até aos governantes do povo, porque eles detinham esse poder de comunicação com o alto, eles tinham o dom da cura, tinham o dom da feitiçaria, eles detinham mais poder do que o próprio governante da região. Então, Allan Kardec, numa dessas pesquisas que ele fez, ou desses questionamentos que ele fez, foi dito para ele que ele viveu
uma encarnação passada dentro desse povo gaulês, dentro da Gaia. E ele tinha sido um sacerdote druida, numa encarnação passada, de umas centenas de anos atrás, e ele tinha esse nome quando ele viveu nessa época, que era o nome Allan Kardec. Então ele pegou um nome que foi dito para ele, que era o nome que ele era dele numa outra existência, e nessas obras em que ele fez, a partir da investigação dos fenômenos, ele, em vez de colocar como professor Rivail, ele colocou como nome de Allan Kardec. E aí ficou, as obras dele passaram a ser conhecidas com o nome de Allan Kardec. E aí não ficou só no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi a primeira, mas esse livro desmembrou em vários outros, e vários outros vieram a partir daí. O livro que é o Espiritismo, veio depois, chamado Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. E esse último aqui não foi um livro dele. Esse livro aqui, Obras Póstumas, que foi até colocado para sorteio, esse livro aqui foi, depois que ele morreu, a esposa dele achou uma série de escritos de rascunhos que ele tinha feito, era um novo livro que ele ia lançar, então ela juntou todos os escritos que ele tinha e publicou esse livro aqui chamado Obras Póstumas, que na verdade são vários escritos ou vários textos dele sobre vários assuntos e que na verdade foi um compilado desses achados. E essa história toda de como ele conheceu o fulano de tal, que foi na casa do fulano, Beltrano, Ciclano, o endereço que ele morava, o que ele falou, o que ele não falou, com quem que ele conversou, está tudo nesse livro aqui, ó. Eu não estou inventando nada, está tudo aqui. Se vocês quiserem pegar e ler, com certeza está mais fiel do que o que eu estou dizendo para vocês. Mas nesse livro aqui, no final do livro, tem isso tudo aqui. Ele fundou uma sociedade de estudos espíritas, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que mantinha recursos para que ele fizesse todo esse trabalho. Isso se expandiu por toda a Europa. Ele criou uma revista chamada Revista Espírita, que trocava informações e era divulgada semanalmente para vários cantos da Europa, e isso acabou se alastrando e ganhando um interesse muito grande dentro da Europa. As teorias dele começaram a ganhar outros países, e ele era obrigado a viajar para vários cantos para divulgar, para palestrar e para divulgar o que ele estava fazendo. Ele falava fluentemente o alemão, além do francês, o holandês e o inglês. Ele se comunicava em várias línguas. Então ele andava para todo canto, e ele passou cerca de 10 anos fazendo essa peregrinação para cima e para baixo, divulgando o que ele passou a chamar a partir daí de Espiritismo. Ele criou esse nome. Não existia esse nome. Ele quis criar um nome novo para separar o espiritualismo do espiritismo. Ele diz: tudo que ocorre além da matéria pode ser chamado como espiritualismo. Agora, o que ocorre segundo esta teoria que eu estou dizendo aqui, a comunicação ocorre dessa maneira, a reencarnação ocorre dessa maneira, a vida após a morte ocorre dessa maneira, Deus é isso, de acordo com o Espiritismo. Ele criou esse nome novo. Então, quando se fala em Espiritismo, muitas vezes a gente vê a pessoa falar: eu sou espírita kardecista. Não deixa de ser uma incorreção. Por quê? Quando você já fala espírita ou espiritismo, você já está dizendo Kardec. Todo o resto é espiritualismo, que todas as religiões assim são. Mas quando você fala em espiritismo, acaba se falando Kardec. E que acaba se confundindo muitas vezes, ainda mais no nosso país, espiritismo com banda, com candomblé, com macumba, um monte de coisa. Então, quando você fala espírita, as pessoas que não têm o conhecimento acham que você participa de outras seitas, o que não é verdade. O Kardec, ele desenvolveu, na verdade, uma filosofia. E quem leu o livro de Kardec, principalmente Obras Póstumas, em nenhum momento ele quis criar uma religião. Ele está falando: estou colocando aqui uma filosofia que teve como origem, no seu surgimento, um estudo de investigação baseado em princípios científicos para a época. Então ele dizia que tem uma filosofia baseada no estudo, na ciência que ele possuía para a época. E que um entendimento dessa filosofia, obviamente, traz consequências religiosas. Traz consequências de você se religar com Deus, ou repensar a sua vida, repensar os seus objetivos enquanto ser aqui encarnado. Mas em nenhum momento ele quis criar uma religião.
Tanto que ele dizia, isso pode ser estudado pelo católico, pelo protestante, pelo budista, por qualquer um, porque essa filosofia responde às dúvidas de todas as pessoas, independente do credo que elas tenham, da religião. No entanto, o que ocorreu foi um grande desenvolvimento do espiritismo como religião, principalmente no Brasil. Né? No Brasil, o espiritismo chegou de uma maneira muito engraçada, né? Porque não se tinha espiritismo aqui no Brasil até por volta do final do século XIX. E aí, alguns médicos que trabalhavam no Rio de Janeiro, que trabalhavam com homeopatia, eles fizeram uma encomenda de vários remédios da França para tratamento das doenças aqui. E essas caixas desses remédios vieram embrulhadas em jornais, em papéis, em revistas e em livros. Assim, quando você destaca o papel e embrulha alguma coisa, não é que nem fazia antigamente, embrulhava um pãozinho, embrulhava carne, embrulhava um jornal, no papel, e veio embrulhado em vários papéis que eram rasgados dos livros de Kardec. E aí, quando chegou aqui no Porto, as pessoas desembrulhando aquilo, começaram a ler aqueles rascunhos, acharam interessante, esses médicos mandaram vir os livros mesmo, quer dizer, acharam que a ideia era legal. E a partir daí, no finalzinho do século XIX, o espiritismo chegou no Brasil através desse fato curioso que ocorreu. Mas voltando naquela época lá, o tal Kardec começou a ficar muito famoso. Ele começou a viajar todo lugar para expor as ideias dele. E aquilo começou a incomodar o pessoal da época, principalmente o Estado dominante. E quando a gente fala Estado dominante, se fala principalmente da política da igreja. Né? E esses livros estavam chegando. Foi feita uma encomenda por um livreiro de Barcelona de uma série de 300 livros de obras de Kardec para que ele vendesse lá. A livraria queria vender as obras, porque era um fenômeno editorial, era um best-seller, e ele estava interessado em vender aquelas obras lá. Só que e a gente sabe que a Inquisição era mais pesada na Espanha e em Portugal, né, mais do que na Inglaterra e nos outros países, que a Igreja Católica já não estava com aquele poder todo, mas em Portugal e Espanha isso era muito forte. O que aconteceu? Todas as encomendas de obras, de livros que chegavam na Espanha e chegavam em Barcelona, tinham que passar pela censura. E o indivíduo que era responsável por fazer a triagem do que poderia entrar e do que não poderia entrar era o bispo de Barcelona. E na hora que ele estava chegando as obras de Kardec, ele falou, não, pelo amor de Deus, isso aqui é coisa do demônio, isso aqui é uma heresia, temos que condenar isso pelo Tribunal da Santa Inquisição. E fizeram o julgamento de Kardec para condenar Kardec pelo Tribunal da Santa Inquisição. Mas Kardec vivia na França, não vivia na Espanha, não podiam queimar o Kardec. Então eles condenaram que todos aqueles livros iriam ser queimados em praça pública, para mostrar que a Espanha não compactuava com isso, que isso era coisa do demônio, e que a Igreja Católica estava condenando todas aquelas obras. Isso que eu conheci como o Auto de Fé de Barcelona, que aconteceu no dia 9 de outubro de 1861. Então, às 10h30 da manhã, na esplanada da cidade de Barcelona, no local onde eram condenados a morte os criminosos, os heréticos e tudo mais. Por ordem do bispo dessa cidade foram queimados 300 volumes e brochuras sobre o espiritismo, e aqui então é a relação de todos os livros que foram queimados, os tipos de livros que foram queimados na época. A Inquisição já estava meio decadente na Espanha. Então estava decadente, o povo assistiu essa queima e começou a vaiar o bispo, começou a vaiar a igreja, e começou a pedir abaixo a Inquisição, e começou a criar um tumulto muito grande. E mesmo assim os livros foram queimados, e se tem notícia que foi o último ato do tribunal mesmo de condenação da Inquisição na época lá na Espanha. Alguns livros aqui ficaram... Isso se tornou uma propaganda muito grande, porque as pessoas queriam saber o que estava sendo queimado. Se tinha gente que não sabia o que era, passou a querer se interessar e iam atrás das coisas que foram queimadas. Alguns livros meio queimados, meio inteiros voltaram lá no Kardec. Existe um local que está guardado lá em Paris, no museu ali. Então existe todo esse histórico aí que aconteceu de condenação pelo Tribunal da Santa Inquisição. Essa não se sabe bem onde foi feita a queima. Essa tal esplanada de Barcelona, que estava escrito na história, ninguém sabe onde é.
O pessoal acha que é nessa praça aqui, que é a Praça Central da Catalunha, que é o maior local da cidade, a praça maior, a Praça Central, e que ficava na antiga cidade medieval lá do Barcelona, ficava bem no centro da cidade. Então, eles acham que foi feito a queima nesse local. Então, a partir daí, Kardec continuou desenvolvendo o seu trabalho. Ele veio morrer em 1869, vítima de um rompimento de aneurisma, teve uma morte súbita. A partir daí, outras pessoas acabaram divulgando esse trabalho, acabaram desenvolvendo. No Brasil, isso acabou tendo alguns caminhos, como eu já falei para vocês. Acabou tendo um grande impulso na figura do Chico Xavier, que também foi condenado pela igreja, que também ficou preso, que também foi muito perseguido na época em que ele surgiu e começou a desenvolver o seu trabalho. E hoje vocês veem, no Espiritismo a gente consegue manifestar nossas ideias com liberdade, sem nenhuma forma de preconceito ou de perseguição, mas fruto do desenvolvimento da própria política, da filosofia, do conhecimento, da inteligência ao longo dos tempos todos. Por isso que eu falei logo no começo, a gente não pode olhar as coisas que aconteceram lá atrás com os olhos de hoje. As pessoas eram diferentes, a política era diferente, a situação que envolve tudo era diferente. E o que eu trouxe aqui para vocês, algumas fotografias mostrando onde era a casa do Kardec, onde é que ele viveu e como é que isso daqui está hoje em dia. Essa é a chamada Rua dos Mártires, que é a rua em que ele disse que ele viveu. Ele morava nessa Rua dos Mártires, número 8. E essa é a Rua dos Mártires na época de 1870, que foi a foto da internet que eu consegui achar mais antiga dessa Rua dos Mártires. Meu pendrive já tinha esgotado nessa época, eu tinha perdido essas fotos. Então, olha aqui, ó, tem esses prédios, o pessoal andava de carroça, os prédios baixos. E aqui é a Rua dos Mártires como ela é hoje. Vou trazer para vocês algumas imagens de como é essa Rua dos Mártires hoje, que é onde ele morava. Olha, uma rua estreitinha, pequenininha, tem muita loja, uma rua basicamente comercial. Aqui é uma fotografia da rua inteira. A casa dele ficava, quer ver? Aqui tem as guloseimas ali na parte de baixo da rua. Uma rua bem estreitinha, na época devia passar só uma carroça por vez. E essa é a casa que ele morava, nesse prédio aqui. A Rua dos Mártires número 8 é essa aqui. Ele morava no segundo andar, só que nos fundos, na parte de trás do prédio, era um prédio baixo. É a mesma construção ainda? É a mesma construção. Olha aqui, a portinha pequenininha aqui, tem um interfone que deve ser uma porta que dá acesso para todos os... Tem algum museu, alguma coisa? Não, ninguém fala nada, ninguém sabe quem é que morava lá. Eles usam muita bola lá na França para isso, aqui tem um barzinho aqui embaixo, coisa de sushi. É um bairro hoje que é um bairro meio no centro ali, meio comercial, não é nada turístico essa região ali. Então aqui em cima, né? Não sei nem se andar aqui. Então aqui eu peguei o Google Maps, peguei os endereços de onde eram aquelas pessoas e falei, vamos traçar então por onde que ele deve ter passado por aqui, vamos saber onde ele passava. Então, essa senhora Planemésio, que foi a reunião em que ele foi pela primeira vez e que se espantou com os assuntos e que começou a frequentar, ficava 500 metros da casa dele. Ele morava aqui, ele tinha que passar por esse trecho aqui, tem essa avenida grande, essa avenida Lafayette, chegava na casa da senhora Planemésio aqui. Então era 500 metros a pé. Então ele passava do lado dessa catedral aqui, Notre Dame de Lorette. Essa aqui não é a catedral
famosa de Notre Dame. Uma outra Notre Dame, só que no outro bairro, o bairro de Loreto, esse bairro chamava Loreto, que é essa catedral aqui, provavelmente passava quase todo dia em frente a esse local aqui. Ele atravessava essa avenida, que é a chamada Rua Lafayette, que é uma rua muito antiga, uma das mais famosas lá de Paris. Tem essas praças que as pessoas ficam lá passando um pouquinho de hora. Interessante que eles já têm um posto de abastecimento de carro elétrico lá, que eles têm carro elétrico ali, então ali tem um posto de abastecimento de carro elétrico. Isso é atual, 2011, 2009 isso aqui, 2009. Essa é a chamada Avenida Lafayette. A rua dele provavelmente vinha daqui de trás, atravessava aqui para passar para o lado de lá, para a casa da mulher. Aqui tem uma loja famosa que já existia na época, chamada Galerias Lafayette, que provavelmente ele passava aqui para fazer alguma compra. Hoje é um grande magazine. Voltou para o começo? Desliga a gravação, isso não toma fé. Corte depois. Oi? Depois nós corta. Aqui nesse bairro também é a famosa Ópera de Paris, que é o maior teatro lá de Paris, onde tem os grandes espetáculos de ópera, de dança, que é esse aqui, o Teatro Ópera de Paris, é uma construção muito grande, ficava praticamente do lado da casa dele ali. E a mulher, Dona Polanimés, ela morava nesse bairro, que é chamado bairro Montmartre, que é o bairro hoje chamado dos artistas. É como se fosse a Vila Madalena, lá está cheio de bares, restaurantes, teatros. Essa região aqui que é chamada bairro dos artistas ali, que era uma região degradada há uns anos atrás, uns 100 anos atrás, e que hoje foi revitalizada por conta dos restaurantes, por conta dos espetáculos de teatro que tem, dos restaurantes e tudo mais. Aqui, a Rua Grande Batelier, que é a casa da senhora Polanimés mesmo. O número da casa é esse daqui. Fotografia do número da casa. Agora, qual das janelinhas que ela morava, eu não sei. Ela não morava no prédio, morava nesse prédio aqui, onde ele frequentou aí as suas primeiras reuniões. Aqui é a casa do Sr. Boudin, que ele também frequentou muito, que a filha dele, que era a principal médica que fez o trabalho. Então, era 700 metros da casa dele. Bem pertinho também. Eu vinha para cá, eu vinha para cá. No raio de 700 metros ele fez todo esse trabalho dele. Essa rua é a continuação da Rua Cadete, que por uma incrível coincidência eu tinha ficado nessa rua aqui, eu não sabia que era no meio do violinho do negócio, que é essa rua aqui, que ela continua na frente como aquela rua daquela senhora, que é essa não, o Sr. Boudin, que é essa rua aqui. Ele não tem um número nos livros, não tem qual o número, então não sei qual dos prédios aqui que ele morava, mas era por aqui. E aqui é onde ele está enterrado, que é o cemitério Père Lachaise, que fica a 5 quilômetros da casa dele. Esse cemitério tem uma história muito grande, é o cemitério mais famoso do mundo. Esse cemitério aqui é um cemitério turístico. Você chega na entrada do cemitério, você recebe um mapa com todos os túmulos dos famosos para você encontrar o túmulo dos famosos ali. E muita gente famosa, conhecida, está enterrada aqui. É um cemitério que virou ponto de atração turística, exatamente pelo número de pessoas famosas que estão lá enterradas. Você vê que aqui, ó, entre o trajeto daqui, a casa dele ficava nesse ponto alto, ficava pertinho do Museu do Louvre. O Museu do Louvre era aqui, era só vir caminhando um pouquinho para cá, ele estava perto do Museu do Louvre. Aqui o Rio Sena, que passava aqui do ladinho, ficava perto também a casa dele, ó. Da Catedral de Notre Dame, o Museu do Louvre ficava por aqui. A Catedral de Notre Dame, essa daqui, é muito maior, muito mais imponente do que a outra, perto da casa dele também. Ficava perto dessa Praça dos Vosges, aqui morava o Victor Hugo. Uma dessas janelinhas aqui era a casa do escritor Victor Hugo. Hoje é uma praça enorme,
que as pessoas ficam aqui no seu horário de almoço, no final do dia, sentado tomando sol, lendo. E aqui nós mostramos para vocês o caminho para chegar lá no cemitério. Vocês viram como é que é o cemitério onde está enterrado hoje em dia. Ali no fundo é o portão do cemitério, já aqui no fundo. Então aqui é a estação do metrô na saída do cemitério. Aqui são todas as linhas do metrô, que é bem interessante. A cidade é muito menor que São Paulo e só tem linha do metrô aqui. Só que eu estou no canto do metrô. Aqui é o muro do cemitério, a entrada do cemitério. E aqui é a avenida principal, onde vão outros túmulos lá para cima. É um lugar muito legal para você ficar aqui, independente se o cemitério é tranquilo, é arborizado, é sossegado. Você pode parar aqui, ficar lendo, ficar descansando, porque não tem aquele cara carregado que a gente vê muitas vezes nos cemitérios por aí. Olha aí como é bonito. Algumas estruturas, o parque. E aqui alguns famosos que estão lá. La Fontaine e Mulher, que estão aqui, os escritores famosos. O Jim Morrison, que é o roqueiro famoso. E esse túmulo é o túmulo mais vigiado do cemitério. Fica policial. O único túmulo que fica policial ao lado é o dele, porque as pessoas vão lá e jogam maconha, droga, latinha de cerveja, em vez dos outros que colocam flores, homenagens, as homenagens que eles fazem com isso. Então tem sempre um policial do lado para tomar conta do pessoal que vai lá para aprontar. A pintora Camille Pissarro, o escritor Dom Perignon, da Champagne, o Chopin, que é o famoso pianista, e o cemitério do Kardec é o mais visitado. Você pode perguntar para o cara que conhece lá o fiscal, o cara que está ocupando lá, é o mais visitado, é o mais bem cuidado, porque todo dia tem gente lá pondo coisa, pondo flor, limpando, não precisa ter ninguém que tome conta, porque as próprias pessoas vão lá e eles dizem que é o túmulo mais visitado. Esse é da família Baudin, que eu achei perdidinho lá no meio dos outros, o túmulo da família Baudin, que trabalhou junto com o Kardec. E aqui eu estava procurando o túmulo dele, eu sabia onde é que era, eu estava filmando, falei, eu quero documentar a surpresa de achar. Eu tinha um mapa onde é que era, falei, deixa eu procurar onde é que é. E aí a gente logo observa aqui, ó, aquela estrutura dos celtas que eles fazem aquele ritual, é o próprio túmulo dele mesmo. Então esse é o túmulo dele, tem sempre, é o mais bem cuidado, sempre cheio de flor. Tem aquela frase famosa dele que está na capa do primeiro livro, que é nascer, viver, morrer, renascer e progredir sempre. Essa é a lei que está escrita aqui em cima. Tem um busto dele. Infelizmente tem pessoas que já levam para o lado esotérico, e tem pessoas que acham que vão se energizar, pôr na mão, não tem. Então tem pessoas que vão lá e ficam pondo na mão e acreditam que assim estão se tornando mais puras ou mais energizadas, o que é até contrário ao que diz o próprio Kardec do Espiritismo, né? Não foi feito para isso, é só uma homenagem para ele, fundador da filosofia espírita. Eles não falam, não tocam em ponto de religião, é fundador da filosofia espírita. E aqui atrás do túmulo tem uma biografia dele, um resumo da biografia dele, e quem quiser depois lá, que for lá conhecer, fica nessa rua lá dentro do cemitério. E aí, algumas imagens dele, então, nasceu em 1804, morreu em 1869, essa figura dele quando ele era novo, aqui como a gente conhece a maioria das figuras aí dos livros. E aqui é uma reconstrução que fizeram em computador, uma reconstrução em 3D do computador, baseado no que eles têm de livros, quais eram as características físicas dele, fizeram uma reconstrução aqui de computador. Imagina aqui que está aparecendo, não apareceu, né? Essa aqui.
obrigado a vocês.